profeta Isaías, seu capítulo 6, apenas o versículo de número 1, para nós fazermos uma meditação bem rápida daquilo que o Senhor tem para nós. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Mais uma vez quero tributar o Pai Celestial honra, glória, louvor e adoração pela oportunidade que Ele me deu de assumir essa tribuna para pregar a sua palavra. Deus em Cristo abençoe a vida do nobre pastor Aristide, que o Senhor possa estar o abençoando. Deus abençoe a vida do pastor dessa igreja, pastor Orlando, que o Senhor possa o abençoá-lo de uma forma poderosa. Se alguém olhasse para o pastor Orlando há um pouco mais de 10 anos atrás e perguntasse por que é que o Senhor está levantando um jovem de 13 anos, que entrou por aquelas portas, assumiu a portaria dessa igreja, foi consagrado auxiliar. Eu, irmão Levi, está lá atrás, irmão Levi, nós ficamos muito tempo aqui nessa portaria, vendia jornais de mensageiros da paz aqui na porta dessa igreja, na reunião de obreiros aqui, e somente uma pessoa com visão espiritual poderia enxergar aquilo que ninguém mais poderia enxergar na vida de alguém. Por isso eu sou muito grato a Deus pela sua vida, que os céus possa o abençoá-lo. Você que encontrou pode dizer amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Amém? Você pode tomar o teu assento. O livro do profeta Isaías é um dos livros mais marcantes no campo veterotestamentário, por ser um dos livros que vai retratar com muita exatidão e muita clareza a respeito da obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Um teólogo americano por nome de John Wesley vai dizer que o livro de Isaías é um dos livros mais sangrentos do Antigo Testamento. Por ser dos 66 capítulos que compõem a sua obra, aproximadamente 50 deles vão retratar da obra vicária do nosso Senhor na cruz do Calvário. E é por isso que o livro de Isaías se destaca e muitos reconhecem como o profeta messiânico, aquele que profetizou por muito e muito tempo a respeito da vinda do Salvador, que iria salvar o povo, mas na verdade toda a humanidade estava sendo abraçada pelo plano da graça, pelo plano da salvação. E Isaías ele vai aparecer em um momento muito triste, muito caótico, em um momento em que ninguém gostaria de aparecer. Só que o versículo de número 1 do capítulo de número 6, ele nos dá uma informação muito clara, que no ano em que morreu o rei Uzias, Uzias de fato foi rei em Israel, foi o 10º rei da sucessão do trono de Judá, e Uzias ele vai assumir o trono ainda muito novo, muito jovem. Logo após que o seu pai falece, rei Amazias, era por tradição e por ordem da monarquia que todo rei que falecesse, certamente o filho que estava na sucessão deveria assumir o trono para liderar a nação. Uzias tinha somente 16 anos de idade quando assumiu o trono de Judá. Aparentemente, nos anos iniciais do seu governo, alguém poderia olhar para ele e dizer: é um menino, não tem experiência, não tem sabedoria, não tem estratégia, não entende de economia, não vai saber liderar uma nação. Mas foi esse menino que Deus usou para abençoar toda essa nação. E é a partir daí que Deus levanta Uzias para prosperar a nação de Israel por intermédio de sua gestão no governo em que ele
estava atuando, que era em Judá. E durante todo o seu governo, Uzias conseguiu fazer muitas coisas que os 9 reis que antecederam não conseguiriam trazer para a nação de Israel, para o povo local. Ele conseguiu criar e fazer rotas comerciais, favorecendo o comércio da cidade, da nação. Ele conseguiu trazer tecnologias de engenheiros para a cidade, edificou estruturas em meio ao deserto, favoreceu a agricultura, promovendo um grande ápice de prosperidade na nação. Só que, ao decorrer de grandes feitos, de grandes coisas maravilhosas que a nação estava galgando, Uzias ele vai começar a se perder no meio de tantas conquistas e de tantas bênçãos. Você precisa entender que não é porque você é abençoado, não é porque você tem um salário bom, um carro bom, uma casa boa, que isso é mérito seu. Você precisa entender que acima de sua mão existe um Deus que garante todas as bênçãos para a sua vida. Existe um Deus que provê grandes milagres para a sua história. Só que Uzias ele se perde, e o livro de 2 Crônicas 26 vai dizer que em seu coração subiu uma grande soberba, uma grande exaltação de si próximo aparece em seu coração. E é a partir daí que Uzias começa a se perder. Quando ele acha que o que ele tem feito é mérito seu, é aí que ele começa a se perder no meio de um mar de tantas bênçãos que Deus favoreceu para ele. Resultado disso, Uzias se achou tão, mas tão na possibilidade, ou na alta, melhor dizendo, de ser alguém tão importante na nação que ele vai entrar no templo do Senhor. Ele vai pegar um incensário, ele vai acender o altar de incenso. Segundo as Crônicas 26, vai dizer que 80 sacerdotes foram atrás do rei Uzias para tentá-lo impedir e mesmo assim não impediu. O resultado de tudo isso é que os sacerdotes não conseguem impedi-lo. Mas, porém, quando a mão dos sacerdotes não conseguiram impedir do rei a fazer coisas que não estavam imputadas para fazer, a Bíblia diz que uma lepra apareceu na sua testa, fazendo com que Uzias saísse dali da onde ele estava e corresse para um abrigo. Aparentemente, Uzias vai correr de volta para o seu trono, para o seu castelo, para a sua posição, para o lugar de origem. Só que leprosos não são aceitos dentro da cidade. Leprosos não são aceitos no ambiente familiar, no ambiente onde há muita aglomeração. Leprosos não são bem-vindos. Uzias, ele vai ser levado para uma casa, um lugar fora da cidade, onde ele deverá viver todos os dias de sua vida até chegar o momento da sua morte. Infelizmente, a história de Uzias se retrata nos dias de hoje. Pessoas que começam muito bem, que iniciam muito bem, que começam pregando muito bem, que começam cantando muito bem, que começam pastoreando muito bem, liderando muito bem, mas no seu fim ele acaba se perdendo. O que nós precisamos entender que nenhum dos nossos feitos é meritocracia nossa, mas que tudo é bênção e permissão do Senhor. Que tudo que vem a mim eu preciso compreender que é o Senhor que me dá. Que tudo que sai de mim eu preciso também entender que é o Senhor que tomou. Que tudo que vem, o que vai embora é permissão do Senhor, não porque eu posso, eu fiz, eu faço, eu consigo, nada disso. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos nada, nem simplesmente a vida que nós temos. Uzias morre, e no ano que Uzias morre, a Bíblia diz que Isaías está entrando no templo, e quando ele adentra o templo, ele tem uma visão, e nessa visão, eu só quero somente ficar no versículo de número 1, porque eu já quero encerrar. No versículo de número 1, Isaías está no templo do Senhor, e no templo ele tem uma visão, e ele diz que no ano em que morreu
o rei Uzias, eu vi-o, quem está comigo? Eu vi-o assentado sobre um alto e sublime. Escute isso com muita atenção. A visão de Isaías era uma visão que nós não podemos compreender do ponto de vista humano, mas nós podemos compreender do ponto de vista espiritual. Você sabe por quê? Porque analisamos com muita cautela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isso aqui é muito lindo, porque no ano de luto, no ano de perda, no ano em que a nação está chorando, no ano em que o povo está lamentando a morte de seu rei, sem ter nem alguém para suceder o trono, a Bíblia diz que mesmo assim, Isaías vê Deus assentado no trono. Eu trago esse texto para os dias atuais que nós estamos vivendo, e eu leio ele de uma forma muito diferente. Você sabe como? No ano do coronavírus, no ano do Covid-19, no ano da pandemia, no ano de distanciamento social, no ano de muitos decretos, no ano de muitas leis que favorecem governadores e que desfavorecem a igreja, no ano em de muita perseguição religiosa, todavia nós vemos o Senhor assentado em um alto e sublime. Estou sentindo uma glória dele aqui. Você sabe o que é isso, igreja? É que ainda que possam existir barreiras, ainda que possam existir Uzias morrendo, ainda que possam aparecer, por mais colapsos que venham aparecer nas nações que estão permeando nossa terra, todavia nós não perdemos de vista quem ainda está no trono. Um homem da terra perde o trono, o homem da terra pode perder a liderança, mas o nosso Senhor que está no céu, Ele não perde a liderança, Ele não perde a posanemai, Ele não perde a posição que Ele está, Ele não perde o trono que Ele está. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o homem nessa terra não sabe mais o que fazer com essa pandemia. Nós estamos vendo com muita clareza as nações perdendo o seu trono em desespero, porque não sabem mais o que fazer diante dessa crise sanitária. Mas sabe qual é o privilégio da igreja? É que Uzias perde trono na terra, mas o trono no céu ainda está enchido pela presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Nossa esperança não está depositada nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras, mas nossa esperança está depositada naquele que nunca perdeu o trono, naquele que nunca perdeu o controle, naquele que nunca perdeu a direção, naquele que nunca perdeu o caminho, naquele que nunca perdeu o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Oh, aleluia! Ele está no controle da tua vida, minha irmã. Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle do teu filho. Ele está no controle do teu casamento. Ele está no controle da tua história. Não se preocupa, porque se você perdeu o trono, saiba de uma coisa: existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu que está dizendo: perdeu embaixo, olha para cima. Perdeu embaixo, olha para o alto. Olhe para o Cordeiro, porque Ele não falha, Ele é inerrante, Ele tem a direção certa. Porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Escute isso aqui com muita atenção. Nós entendemos que a dimensão na onde Deus está teologicamente é uma dimensão totalmente divergente da nossa e espiritual. Por quê? Porque dentro da teologia cristã nós entendemos que não existe somente a dimensão de um céu único. Nós entendemos que existem 3 céus. Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz: se um homem na carne eu não sei, no espírito eu não sei,
mas eu sei que ele foi levado até o terceiro. Então, se existe um terceiro céu, é porque existe um segundo e um primeiro. E para nós compreendermos isso com muita clareza, você precisa entender que o primeiro céu, vamos começar de baixo para cima e eu já encerro. De baixo para cima, o primeiro céu se chama firmamento. Quando você olha para cima e vê o céu azul, esse mar azul que está acima de nós, acima das nuvens, é o primeiro céu. O segundo céu é onde o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, os principados e potestades dos ares, lá eles habitam, no segundo céu. O terceiro céu é para onde nós um dia iremos, para onde eu e você um dia estaremos lá, para onde onde o Senhor está nesse exato momento no seu trono, e os seus anjos o adoram, e os 24 anciões prostam diante do seu trono e o adoram a ele. Escute isso com muita atenção. Isaías vê Deus no terceiro céu, na visão. E no terceiro céu a Bíblia diz que a orla de suas vestes enchia o templo. Que templo? Aonde Isaías estava. E isso quer dizer que, se a orla de Deus enche o ambiente na onde Isaías estava, isso quer dizer que Isaías estava na terra. E na terra, Deus está no terceiro céu. Então a orla de Deus desceu do terceiro, passou o segundo, desceu o primeiro, atravessou, desceu na terra, encheu o templo, e Isaías conseguiu ver a orla de Deus enchendo o templo. Deixa eu te dar um detalhe importante. Nos tempos primórdios mais antigos, quando um rei ia para a guerra e ele vencia essa guerra, era bordada uma flor, escute isso aqui, na orla de suas vestes. Sabe por quê? Porque cada flor simbolizava uma guerra que era vencida. Então, quanto maior era o número de flores bordadas, maior era o número de sua orla, maior era o tamanho de sua orla. Você sabe o que é isso? Isaías olha para cima, vê a orla de Deus descendo do terceiro, passando no segundo, descendo no primeiro, descendo na terra, enchendo o templo. Era Deus dizendo para Isaías: Isaías, eu nunca perdi uma guerra. Eu nunca perdi uma batalha. Já tem crente de mão levantada aqui. Não é essa pandemia que vai vencer a igreja. Deus não precisa fazer muito, crente. É só a orla dele descer, que ele já começa a efetuar um grande milagre sobre nossa vida. Mas pregador, só a orla, e eu te provo na Bíblia. 700 anos mais tarde, uma mulher com fluxo de sangue, com fluxo de sangue, vai olhar e vai dizer assim: eu não preciso fazer muito. Se eu somente tocar na sua, eu serei. Não precisa para Deus fazer muito. Se você tocar na orla dele, você será curada, minha irmã. Se você tocar na orla dele, ele restaura o teu casamento. Se você tocar na orla dele, ele muda a tua história. Se você tocar na orla dele, a sua situação mudará pelo poder que há no nome santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você puder colocar a mão no teu coração, na onde você estiver agora. Mas o meu Deus está descendo, eu não preciso me levantar do trono, eu não preciso fazer muito, mas somente com a minha orla que está descendo e preenchendo todo o teu coração aqui nesta noite. E Ele está dizendo: eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas toca na orla dele agora, e os seus anseios, as suas necessidades serão supridas. Então toca nessa orla aí, minha irmã. Toca nessa orla. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto uma glória de Deus aqui neste lugar. E Ele está dizendo: o bairro Interlagos ainda tem a presença dEle aqui. E a presença de Deus está descendo aqui, na Assembleia de Deus Semades. Eu estou falando da orla dele, está e está descendo aqui neste lugar. E estou dizendo: eu estou descendo com a minha orla para transformar vidas. Eu estou descendo com a minha orla para sarar feridas. Eu estou descendo com a minha orla para trazer alegria. Eu estou descendo com a minha orla para trazer renovo. Eu estou descendo com a minha orla para curar. Eu estou descendo com a minha orla para trazer cura, libertação, milagres. Então toca nessa orla agora.
Feche teus olhos, eu vou orar. Pai, pelo poder que é no nome do Senhor. Aqui estão meus irmãos e minhas irmãs aqui neste lugar. Nós ouvimos a Tua palavra e nós cremos que o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, eu te peço que a mesma visão que Isaías teve, que nós podemos compreender nos tempos atuais. E que nós possamos entender que o Senhor não perdeu a direção. Que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor não perdeu o caminho, que o Senhor ainda está no rumo certo, porque os seus caminhos jamais serão frustrados. Deus, nós entendemos por intermédio de sua mensagem, da sua palavra, que o Senhor está na direção de tudo, e nós entregamos os nossos caminhos, os nossos anseios, as nossas nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Eu acredito que o Senhor não precisa fazer muito para expulsar esse vírus da terra. Eu sei que há poder no teu nome, e que a mesma fé que moveu o coração daquela mulher para tocar na sua orla, que essa fé possa estar em nossos corações para tocar no Senhor, para alcançar milagre, para alcançar no Senhor, para alcançar salvação, para tocar no Senhor, para alcançar renovo sobre nossas vidas. Eu abençoo a tua igreja pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.